Salve, salve, galerinha massa cibernética, estamos no ar, sem capacete, sem paraquedas, nas ondas cibernéticas da web. Eu sou o Maurício Santos, para alguns o garçom poeta, mas para outros o comunicador cibernético. Nossa primeira edição do nosso podcast Papo de Garçom, aqui direto de Bragança Paulista, a capital nacional da linguiça e a cidade poesia. Hoje teremos dois convidados ilustres, os quais admiro muito por ser aí servidores no dia a dia, vivendo para servir e servindo para viver. Essa é a pauta do nosso podcast Papo de Garçom. Você sabe o que o garçom faz? Você entende o serviço de barman como cliente ou como profissional realmente? Bom, muitas coisas acontecem nos bastidores e nós vamos passar para vocês algumas informações. Hoje eu tenho como convidado aqui o barman Rodrigo Peçanha. Não é o Casé Peçanha, é o Rodrigo Peçanha. Boa noite, Rodrigo. Boa tarde, bom dia. Até o momento que você assistir, claro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, querido? Tudo certinho? Tudo certinho. E temos aqui também o garçom Santana, uma pessoa que eu admiro muito, né? Tudo bem, Santana? Boa noite. Tudo bem, boa noite. É isso aí, pessoal. Vamos trazer um pouquinho da história, né, desses dois profissionais. A ideia aqui é trazer o mundo de A e B para você que frequenta o bar, que frequenta o restaurante, que frequenta o hotel e, de modo geral, a lanchonete, hotelaria e similares, tá? Trazer para vocês um pouquinho do nosso cotidiano. E, claro, você, como cliente, vai fazer a sua análise, vai dar a sua sugestão e vai interagir com a gente, que será um grande prazer ter aqui o seu feedback. Eu quero começar com o Santana aqui. Santana, quantos anos na área de alimentos e bebidas? 32 anos. 32 anos. Como garçom? Como garçom, né, exerci também outras funções, né? Quais são essas funções outras que você exerce? Já trabalhei em cozinha, né? Também eu tenho formação, de gastronomia e também, apesar de ser garçom, também sou formado em bar, que eu fiz o curso do Senac há um tempo atrás, mas estou formado também em eu sou o caçula aqui, o Rodrigo é o caçula. Quantos anos, Rodrigo? 39. 39 anos. Sou mais novo. Tá novinho. Dá para queimar muito pneu aí ainda, né, Rodrigo? Rodrigo, quanto tempo na área? Comecei no Bourbon em final de 2008. Então já vai para 14 anos. 14 anos na 14 área. Anos de bar. Como barman? Como barman. Gosta do que faz? A gente está 14 anos na área e aí entrou no hotel e ali ficou, né? Não saiu mais. Gosta bastante. Senão acho que já tinha trocado, mas não quer largar. É isso aí. Rodrigo, andei dando uma mapeada nas suas redes sociais. Eu vi lá que você passa muito informações técnicas, né? E também a história, né, do drink, fala um pouco sobre o barman, de onde nasceu tal coquetel, né, e nós temos aí uma segmentação vasta de drinks que são à base de cachaça, drinks que são à base de café, onde atua ali o barista. Fala pra gente, você também dá treinamento ou você só atua na área como barman? Então, hoje a gente não tem, eu ainda não fiz nenhum treinamento de colocar 10 pessoas numa sala e passar um treinamento para você que sabe zero e começar o ramo de bartender, né? Mas se você quiser aí um workshop para residência, um treinamento num bar ou um restaurante, a gente consegue aplicar esse treinamento devido à experiência que a gente tem. É um projeto futuro. É um projeto bem próximo. Que bom, que bom. Santana, nessa sua experiência como garçom, nas andanças da vida, em bares, restaurantes, hotéis e similares, quando um cliente chama o garçom com assovio, como você analisa isso? Como você compreende essa questão? Eu, pessoalmente, eu não gosto, né? E já cheguei até a repreender o cliente. Educadamente. Educadamente, né? Várias vezes, não foi uma nem duas vezes, foi várias vezes repreendi, né? E não é uma forma, né, legal de chamar o garçom, né? Até porque às vezes a gente está sempre atento, né, aos lugares, é só levantar um dedinho, dar uma mão, a gente já... Mas existem os acelerados, né? Sim. Existe uma palavra, né? Chama intimidade. Sim. Aí o cara fica íntimo e começa isso. E os limites devem permanecer, né? Mesmo porque estaria um profissional defendendo o seu pão de cada dia. Você já presenciou uma cena dessa, Rodrigo, em algum estabelecimento? O cliente, tem cliente que ele fica íntimo, ele quer ficar íntimo do lugar, né? Ele vem, ele
quer pegar amizade com o barman, quer pegar amizade com o garçom, quer saber quem é o dono, quem é o gerente, quer conhecer os cozinheiros. E aí ele começa a ficar íntimo, ele quer ser diferente dos outros, né? Aí começa a ter essa intimidade que é o que ele tá falando aí. Que daí a intimidade Como você lida gera... com isso? Você contorna isso? Como você lida com isso no dia a dia? Eu acho que tem que ter o meio termo, né? Tem clientes o equilíbrio. Tem clientes que aceitam essa intimidade, outros não. Né? Você tem que ter o seu ponderamento, o seu limite. E né? o profissional aceita? Como é que funciona isso? Se não passar dos limites, né? Eu acho que dá pra Você ter acha que essa intimidade com o cara, né? Tem cliente que gosta dessa intimidade, ir lá bater papo, conversar, sentar ali no... Eu mesmo trabalho num balcão de bar, onde de frente para você, o cliente senta e fica numa poltrona super confortável vendo o seu trabalho. é basicamente um American Bar o que você Exatamente. faz? Então, aí, o que acontece? Ele chega lá, tem cliente que quer ter intimidade para saber como é que faz, como não faz, como que acontece com o drink, que drink que sai aqui, o que você fez ali. Outro cliente chega, quer conversar, outro já chega na intimidade te cumprimentando, ou vai lá na mesa assim, fala que por que você não veio aqui, entendeu? Só que tem independente, e tem cliente que chega já no segundo dia, já quer ser íntimo, aí não dá, né? Aí... Você acha que o garçom, vocês acham, os dois, serve para os dois, aqui o bate-papo, a conversa, a pergunta, vocês acham que o garçom ele trabalha um pouco de psicologia no bar, restaurante, hotel e similar? Bastante, né? Porque eu já fiquei, como eu falei para você, muito tempo num restaurante, você acaba criando muita amizade, né? E sabendo, às vezes, do particular da pessoa, da família, você acaba conhecendo filhos, esposas, né? E, inclusive, onde eu trabalhava, tinha pessoas que iam lá, às vezes, só para conversar com a gente, nem para consumir. Então, a gente meio que um psicólogo, né? Às vezes, ia lá só para bater um papo, sabe? Vai comer alguma coisa hoje? Não, só vim bater um papinho com vocês aqui, mas eu tô indo embora. Toma no máximo um cafezinho ali? Isso, então, mas é assim. No treinamento de garçom e barman tem que estar junto de psicólogo. Bacana. Tem que ter. A gente vê coisas assim que a gente desacredita, né? Digamos assim, nessas situações. Podemos dizer que o garçom, principalmente o garçom que está ali no contato direto, ele é um cartão, uma espécie de cartão postal na casa, né? E a imagem do ambiente, inicial, né? A imagem do bar, né? O que ele depois da transmite rosto deles ali, ele é ele, né? Podemos dizer que o garçom é um psicólogo da noite? Com certeza, né? Ele e às vezes o barman, depende do acesso que o cliente tem ao barman. Também, que nem a gente lá onde eu trabalho, a gente tem um acesso muito fácil ao barman, né? Alguns outros locais não. Ali como o cara chega, ele senta, ele consegue conversar com o barman, ele consegue perguntar sobre os coquetéis. Tem cliente que chega lá para contar da vida, tem cliente pessoal. Aí você dá aquela atenção diferente que você dá pro cliente, é aquela diferença que faz que o cliente às vezes até volte mais vezes. Quando o cliente chega a esse ponto de trazer algo particular, algo pessoal, você entende que ele está precisando de uma palavra amiga e acaba indo ali para afogar as mágoas, ou você entende que ele é carente? Como você compreende isso? Tá indo afogar as mágoas. Afogar as mágoas. Aí ele quer atenção, ouvir, aí você escuta, aí você bate um papo descontraído, ele levanta e vai embora feliz. Eu acho que a grande maioria é isso. Tanto pro garçom, acho que não deve mudar muito. A diferença é que às vezes ele tá na mesa, alguma coisa, e para bater um papo, é um dia mais tranquilo, né? Que não tá aquele movimento no restaurante, onde ele pode parar um pouquinho mais para conversar. E eu acho que esse bate-papo que sempre que tem com o garçom, com o barman, eu acho que isso dá muita diferença para o ambiente. Para o empreendedor, para o empreendedor, para o negócio, né? Que legal. O Santana, já teve alguma situação assim, poxa, hilária, assim, engraçada, sei lá, preocupante que você viveu, que marcou, assim, nossa, isso marcou a história? Tem bastante fatos, né, que acontece, né? Comigo você vivenciou uma, né? É verdade. Pode contar, fica à vontade. Pode contar. Então, eu lembro o público vai... né, o Maurício, ele estava atendendo, né? Uma mesa, né? De frente ao balcão. De frente ao balcão, e lá tinha o chopp claro e o chopp escuro. Isso. Então, e ele tinha o hábito de pedir o casal. É a linguagem técnica da gente, então, né? Um casal de chopp. Um casal de chopp. Então, era servido, né? E toda hora ele chegava, e eu observei, né? Porque eu estava lá, né? E tinham dois
rapazes, né? Dois senhores. Uma mesa próxima Do balcão. E era para eles, na se verdade. incomodaram, né? Porque eles acharam que estava chamando eles de casais. É isso aí, gente. A área de A&B, alimentos e bebidas, os profissionais, a gente tem uma linguagem. Quando eu digo para você, Santana, um refrigerante GL, o que eu estou dizendo exatamente para você? Gelo e limão? Quando eu digo um casal de água, eu estou dizendo o quê? Gás, né? Então, existe essa comunicação e muitas vezes o cliente não tem essa informação. E a nossa missão com o nosso podcast Papo de Garçom é exatamente trazer para vocês um pouquinho dos bastidores, um pouquinho do nosso cotidiano, né? Aconteceu realmente isso aqui que o meu amigo Santana trouxe. Eu tinha dois senhores em uma mesa. Lembro-me que a mesa, se não me falha a memória, era 18 de frente do balcão onde estava a chopeira, e eles estavam numa sequência de chopp claro e chopp escuro. Então eu estava numa sequência de comunicação com o barman. A gente se fala através, né, dessa linguagem técnica. E eu acabei pedindo um casal, mesa 18, ou seja, eu não disse um casal de chopp. E eles acharam que eu estava os chamando de casal. A gente conseguiu resolver até o decorrer ali do diálogo e tal, mas foi uma situação a qual eu nunca tinha vivido antes, mas foi um grande aprendizado. Então, exige muita sensibilidade na arte de servir pessoas. A sensibilidade, ela acontece não só por parte do garçom. Quando o Rodrigo, como barman, prepara um drink, ele prepara com conhecimento. Esse drink, ele tem um tempo para chegar na mesa. Pode ser um drink flambado, pode ser um coquetel montado, pode ser um shot drink. Então, ele tem um time ali para chegar na mesa e ele tem a forma certa de ser servido. Então, nós temos aí as nossas técnicas para deixar o cliente confortável, bem sentir agradável ali no ambiente. E muitas vezes esse cliente, que é você que está aí agora nos assistindo, que é um frequentador de bar, restaurante, hotel e similar, muitas vezes a gente depara com situações onde você, o cliente, conhece mais que o próprio profissional. Por quê? Por exemplo, o Rodrigo, por favor, Rodrigo, abre os seus braços. Você, por exemplo, está com a camisa aqui que é Moscow Mule, né? Sim. O que seria isso? Esse é um coquetel clássico que foi refeito aí pelo nosso amigo Marcelo Serrano. Ele que idealizou a ideia da espuma de gengibre. E 2010 para frente o negócio fez muito sucesso. E é um dos coquetéis hoje, muitos bares hoje, acho que no Brasil todo, até fora do Brasil, é um dos coquetéis mais vendidos aí de muitos lugares. A origem dele? A origem dele ele surge em 1950 e alguma coisa. Certo. A ideia é que o dono da Smirnoff tinha uma canequinha. Onde surgiu? Você sabe ter essa informação? Sim, as pessoas dizem Rússia, mas ele surgiu nos Estados Unidos. Esse é o ponto. Por exemplo, o Rodrigo, nós estamos em dúvida, ninguém consegue guardar tudo na memória, são muitas informações, mas ele é um espetáculo de profissional. Inclusive, gente, quero aqui indicar o Rodrigo nas redes sociais, né? Você está com o Instagram, está com outro novo, né? Sim, precisa passar. Rodrigo Peçanha 30 no Instagram. Segue lá que vale a pena, lá tem muita informação técnica, tem muita informação teórica. Nesse ponto que ele tocou, eu quero retornar aqui para dizer para você o seguinte: muitas vezes o cliente que vai no devido lugar, ele vai porque ele viu originalidade no que foi preparado para ele. O que acontece? O Moscow Mule, por exemplo, tem uma base, tem uma receita, tem uma tradição, e muitas vezes esse coquetel nasceu fora do Brasil, vamos dizer, e muitas vezes o barman ele não esteve no lugar de origem, mas ele tem que compreender o que ele fez. E muitas vezes o cliente que foi sabe exatamente como foi feito e onde foi feito, e ele fez questão de ir naquele local onde nasceu o drink, o coquetel, para poder degustar, para poder apreciar. Então, quando ele chega no estabelecimento, digamos no Brasil, foi no exterior e chegou no Brasil, ele quer achar o mais próximo possível, e aí é onde está a missão do Rodrigo de comprovar o seu profissionalismo. É fácil isso, Rodrigo? Assim, treina, a gente estuda, a gente está ali no meio, né? Mas que nem essa pegada do Moscow Mule mesmo, ele é um coquetel que ele surge em 1950 em meados aí. E ele vai... Um profissional tinha o dono, o Sr. Smirnoff tinha a garrafa de vodka, o outro amigo dele tinha a caneca de cobre e o outro tinha... Na história alguns refazem, que era a namorada do cara da Smirnoff, outro... Enfim, são 3 pessoas que tinham cada um ingrediente. Um tinha a caneca, outro tinha a vodka e outro tinha o ginger ale. Alguns falam ginger beer, né?
que é ou a cerveja ou é o refrigerante de gengibre. E juntaram esses ingredientes e foram tirando fotos dos estabelecimentos, né? E como na época aquelas máquinas Polaroid não existia, 1950 e pouco, aquilo era raridade, eu tirava uma foto para o lugar e uma para ele. Aquele marketing, aquela propaganda de todas aquelas fotos que ele tirou de todos os lugares, foi um up para ele poder produzir muita vodka, vender muita vodka e vender muito desse drink para o mundo inteiro. Tanto que em meados de 70, 80, a vodka passa a ser um dos destilados mais vendidos aí, né? Aí essa é a história do Moscow Mule clássico, né? Na canecona. Aí vem uma ideia do Marcelo Serrano. Releitura. A releitura que é o Marcelo Serrano. Tanto que Marcelo Serrano, a família dele é de Bragança. Pouca gente sabe, mas é o Moscow Mule do Brasil todo. A família dele é de Bragança, ele é de Bragança, hoje ele mora em São Paulo. E o que aconteceu? Ele foi jogar futebol em Londres. Chegando em Londres, ele parece que teve uma contusão, uma coisa assim, aí ele vai trabalhar nos bares em Londres. Trabalhou um tempo lá, veio pro Brasil. Ele foi trabalhar no Brasserie, em São Paulo. E lá, se eu não me engano, 2010. Às vezes eu falo a data errada, o Marcelo me corrige. Mas eu acho que é 2010 que ele chega em São Paulo e vai trabalhar lá. E aí ele cria a ideia da espuma de gengibre. Não tenho... É uma coisa que na indústria, no Brasil, tinha pouca coisa de produto importado. Não tinha os ingredientes necessários. Então, para adaptar esse ingrediente aí, ele usou a espuma de gengibre. Cara, fez tanto sucesso o negócio que estourou, que era o produto que mais vendia. O barman naquela época, ele fazia uma carta de coquetel pro restaurante. Essa carta aqui tá super bem elaborada. Aí ele olhava lá, mas tem aquele drink com a espuminha? Aí só vendia aquele lá. Nossa, o povo tava ficando doido. E é um negócio que tem até hoje. O Marcelo tatuou no braço dele, foi fantástico. Que bacana. Como vocês podem ver, aqui trazendo uma informação bem precisa. As datas a gente talvez não esteja sendo exato, mas está bem próximo aí. O Rodrigo Peçanha, esse excelente profissional, nos trazendo uma informação a qual eu acrescento para você que está assistindo o nosso podcast. Bragança Paulista, como eu disse antes, não é só a capital nacional da linguiça e a cidade de poesia. Aqui também tem uma grande história, onde um bragantino, é isso? Ele é bragantino? Ele é de Atibaia, daqui da região, residiu ou reside? Hoje eu resido em Atibaia, trabalho Marcelo, em Bragança. O Marcelo. O Marcelo? Marcelo. O Marcelo hoje ele mora em São Paulo, a família dele é de Bragança, mas ele residiu em Bragança. Tem familiares, quer dizer, uma pessoa que esteve muito próximo de Bragança aí, também com um pezinho lá em A e B, escrevendo uma história. E é isso. A ideia é essa, trazer história para você, empreendedor, trazer a história do estabelecimento, trazer a história do profissional. Santana, no decorrer dos anos, as coisas mudam e nós temos que nos atualizar, né? Creio que você já tenha visto um grande empreendedor da área de A e B, talvez não seja da área de alimentos e bebidas, mas um investidor, vamos dizer assim, ele acha que ele vai se dar muito bem investindo em um restaurante, num bar ou coisa do tipo. E muitas vezes ele monta um belo estabelecimento. Conversamos sobre isso um pouco nos bastidores, né, Rodrigo? Sim. E ele faz um bom bar, ele faz uma cozinha bem estruturada, ele faz um salão com mesas ótimas, com aparadores, até guerridores, né? Ali bem localizado, tudo bonitinho. Mas na hora do vamos ver, de trabalhar, de executar, de capitalizar, que essa é a ideia para quem investe, né? Ele montou, digamos, uma Ferrari e lá dentro ele coloca o quê? Motor de Fusca. Como? Em que sentido? Ele muitas vezes abre mão de pagar o bom profissional, né? O profissional que tem conhecimento, um Rodrigo da vida, um Santana e outros mais que tem por aí, e investe na mão de obra barata, que muitas vezes não tem profundidade de conhecimento. Precisa de oportunidade? Precisa, mas não está preparado para estar ali naquele lugar e exercer aquela profissão. Já vimos muitos copeiros falando que é barman, né, sem o devido conhecimento. E muitas vezes tem casa que acaba afundando por causa dessas questões. Como é que você entende isso? Qual o seu ponto de vista nessa situação? A gente tem exemplo até em Bragança mesmo, né? Várias casas lindas que foram construídas e duraram nem um ano, às vezes fecharam. Atendimento, né? Porque não adianta investir só em estrutura, tem que investir em pessoal também, né?
contratar pessoas Capacitadas. qualificadas, né, para aquele ambiente. Ele precisa saber o que ele quer vender, porque a pessoa que atende, na verdade, é um vendedor. Ele tem que conhecer o que ele está vendendo. E às vezes coloca pessoas, por exemplo, a pessoa chega, pede um prato que vai em um determinado molho e espera aí, vou lá na cozinha para perguntar pro chefe como é que é feito. Isso faz com que o cliente já nota que fala que já não sente firmeza. Não né, passa segurança. Isso, porque na verdade você tem que saber, né? E a venda, para você vender, você tem que ter conhecimento, né, Lógico, Santana? tem que Do saber que você o tá tá, do vendendo. produto, a né? casa tem que ter uma identidade, né? Porque geralmente as casas marcam, né? Às vezes por um prato, por um drink, né? Vou em tal lugar porque lá o drink lá é muito bom. Por uma porção. Então a casa fica muito marcada às vezes, né? E o atendimento, na verdade, é tudo, né? O profissional bom, no caso o Santana vai atender uma mesa e ele entrega os ingredientes do cardápio com firmeza, isso traz segurança para o cliente, né? O cliente mostra que o cara sabe o que ele está apresentando, ele sabe o produto que vai chegar na mesa antes mesmo de chegar, né? Não, isso aqui e ele consegue, talvez, e muitas vezes o garçom, ou até mesmo, acho que é mais o garçom do que até o barman, ele consegue identificar o gosto dele na mesa. Tipo, se o cara gosta do negócio mais uma carne, que tipo de carne que ele gosta, se ele gosta de uma porção, que tipo de porção que gosta, a cerveja, que tipo de cerveja que ele gosta, porque às vezes o cara chega lá e não entende nada de cerveja, mas ele gosta de cerveja Pilsen. Aí, se o cara não identificar. Se o garçom não identificar que esse cara toma só as Pilsen, ele vai enfiar uma cerveja bem que ele não gosta e vai sair reclamando que lá o lugar é ruim. Ou seja, falta de eficiência volta àquela questão da funcionário. psicologia, né? Você consegue entender um perfil de um cliente, Santana, quando você o recebe no restaurante com um bom dia, com uma boa tarde, com uma boa noite? Sim. Tem uma análise, sim. Dá para saber já, né? Eu às vezes eu brinco, né, comigo mesmo que a parte mais sensível, né, do ser humano não é o coração, né, é o estômago. Porque uma pessoa muda totalmente o humor dela. Existem pessoas assim. Tá com fome. Então, e você percebe em algumas pessoas isso, a impaciência, né? Que às vezes tem quietação, pratos né? Tem cliente que chega nervoso lá. Então, principalmente pessoas que estiverem fazendo regime. Os caras com fome chegam bravo, chega nervoso. E na verdade o restaurante houve muita mudança, né? Muita evolução, que nem você falou, né? Por exemplo, eu venho de uma época em que o garçom era quase um cozinheiro. A gente trabalhava com richô, quem preparava os pratos na mesa era a gente. Então você pedia temperava salada na mesa. Tudo, não é só salada. A pessoa pedia lá um filé Chateaubriand, o filé vinha cru para a mesa. Vinha o filé, o molho, o champignon, o molho madeira, o champignon, e você preparava na frente. Eu cheguei a pegar essa época ainda, né? Isso foi mudando, né? Com o tempo, isso foi mudando. O restaurante, por quê? Exige mão de obra qualificada. O garçom praticamente tem que ser quase um cozinheiro. Habilidade no talher. Ele tem que saber o ponto da carne. Né? Na verdade, ele não prepara o molho. Tem um chefe que vai preparar, mas ele vai fazer na frente do cliente. Então, hoje, em São Paulo ainda tem alguns restaurantes que trabalham com richô, mas isso praticamente quase que... Ô Santana, você acha que o meu ponto de vista, esse serviço ele morreu um pouco, ele está desaparecendo no mapa. O que você acha que aconteceu, que está acontecendo para isso deixar de existir? Que é um serviço onde você ali tem um pouco de glamour, claro, sim, mas tem a questão da técnica, do conhecimento que você citou agora. O garçom ele tem que vir da cozinha, em outras palavras, você praticamente disse isso, ele tem que conhecer os princípios básicos da preparação do prato. Você acha que esse serviço, se é que você concorda comigo, esse serviço está morrendo? Sim, muito poucos restaurantes. Por que você acha que está morrendo? Primeiro, tempo, né? Hoje em dia as pessoas são muito ansiosas com relação ao tempo, né? Antes você se sentava, você ia almoçar, aí depois, né, desse sistema de richô, tal, veio o sistema à la carte, que já era um prato preparado na cozinha, né? Que já vem pronto para a mesa, mas que o garçom tem que separar, cortar, servir as pessoas nas porções certas, montar o prato na ordem certa, né? E logo em seguida veio porque eu cheguei a pegar a época ainda que não tinha self-service. A maioria dos restaurantes eram todos à la carte.
Sim, Inclusive, peguei nos também. hotéis. Eu peguei Os essa hotéis parte. tinha 5, 6 cartas. Você, quando eu tava em 2010 aí que eu tava no Bourbon, eu peguei muito garçom que tem uma habilidade no talher. Cuidado com o que você está dizendo, que esse negócio de pegar garçom não é bom. Tinha uma habilidade, Sim, eu tinha uma habilidade com talher, tipo, cara, você ficava besta. O cara pegava O alicate, né? A faca, o garfo, a colher, servia macarrão, servia... Vamos executar isso Cara. na prática. Você está falando de comida, eu estou com fome, tem algo para a gente comer. Por favor, nosso apoio aqui, o Mirim, por gentileza, que está focado. Por gentileza, pega para a gente aqui essa pizza, por favor. Então, Vamos executar isso na prática, que aí os nossos queridos seguidores aí, né, bastante seguidor com a fé em Deus nós vamos ter aí, vão entender, né, o que a gente está falando exatamente. O Santana, deixa eu deixar aqui, gente, tá aí uma dica, uma super dica para você que pretende comer uma boa pizza, tá? Pizzaria do Alemão, aqui no Parque dos Estados. Vou fazer uma divulgação dupla aqui, por que não? De frente ao supermercado Mendonça, tá? Logo de esquina aqui, tá bom? Tá aí contato direitinho. Conseguiu pegar contato aí, produção? Certinho? Eu vou pedir para você, por gentileza, Santana, lembra como faz ainda? Você consegue servir a gente? Bom, pode dar aí mesmo, pode dar aí mesmo. Cantina, pizza e vinho, voltando aqui os velhos tempos, meu amigo Santana. Tive o prazer de trabalhar com ele já e ver o quanto ele é habilidoso. Aí vai ficar meio sem jeito, mas dá para entender que, né? Tá meio em pé, consegue pegar ele em pé aí, produção? Pode ficar de pé, Santana, fica à vontade. Fica de pé, pode empurrar um pouquinho o microfone. Obrigado, produção. É isso aí. Por favor, fica à vontade. Aí, consegue pegar aí, gente? Feito. Santana, você está servindo aí, eu percebi um movimento nesse momento. Você consegue, produção, colocar, por gentileza, o microfone na boca dele, próximo da boca dele, para ele falar? Por favor. Pode continuar, Santana, fica à vontade. Ele vai chegar aí onde você precisa falar. Suspende ele, por gentileza. Isso. Consegue suspender mais dele? Na verdade, né, hoje, na maioria das pizzarias já nem usa mais até o alicate. O alicate, né? Eles usam já pegadores, né? Sim. E tem garçons que nem conseguem servir, né, através de um garfo faca, um garfo colher. Sim. Na verdade, não tem o conhecimento, né? Né? E eles fornecem o pegador, que acaba sendo mais prático, né, para não derrubar e tal, mas a técnica é a mesma, né? Então, na verdade, isso aí. tem uma técnica para servir também, aqui não vai dar para me servir, porque tem Sim. que tem que servir. Você está falando a questão do lado direito. Sim, e tira correto, e tira do lado esquerdo, né? Então, servir tá certo aqui, né? Mas tem que virar sempre pelo lado direito, que é a técnica, né? E esse é um tipo de trabalho. Ao contrário, serve pela esquerda e tira pela direita. Isso. Na verdade, esse é um tipo de trabalho que chama inglesa indireta. Direta, pessoa, exato. A indireta você usa a travessa. Um o guerreador com a travessa. Isso, pra servir. Pronto, bacana. É isso aí, pode, por favor. Claro, deve. Eu tô faminto aqui já de tanto falar, tá bom? Graças, Santana. Deixa eu pegar outro prato aqui. Esse aqui é para produção, tá? Pessoal ali. Graças, Santana. Pessoal, eu não como nada de bacon. Essa carne seca aí é minha cara, viu? Vou passar isso aqui para produção. Para eles. Pode colocar mais 2 pedaços aqui, por favor, Santana, um de cada. A minha de carne seca. É isso aí, pessoal, ao vivo. Aqui praticamente é servindo ao vivo, que o Santana, quem sabe, faz ao vivo, como diz aí o glorioso Faustão, né? E tem a questão também de estar de frente para a mesa, né, Santana? Você levantou, você ficou meio de lado, eu vi que você se posicionou aí para poder servir a pizza. Essa é com bacon ou não? Não. Eu quero com carne seca, tá? Eu não posso comer com bacon, não. Tá tranquilo. Uma observação, pessoal, você que está assistindo, por exemplo, eu aqui disse que não posso comer, né, com bacon. Não posso não, uma escolha que eu fiz, né? O garçom ele tem que estar muito atento nessa questão, né, para ouvir o cliente. Muitas vezes, dentro do que ele estava falando, o cliente pergunta sobre um prato, um tradicional filé à parmegiana. Muitas vezes a pessoa tem alergia de algo. Pode colocar 2 pedaços mais aqui, por favor, meu querido. Eu te trouxe aqui hoje para te explorar mesmo, viu? E você disse que tinha vergonha de falar, mas você sabe servir e você está falando muito bem, por sinal. Muitas vezes o prato ele tem dentro do molho, ele tem pode colocar mais um aqui para produção. São 3 pessoas. Dentro do molho. Tem um já, obrigado. Tem já. Tá lá já? A produção tá mais rápida que eu. Deixa eu passar mais um para você.
por gentileza. Aqui, ó. Fazer aqui. Aqui, essa aqui eu consigo comer. Tem mais? Prontinho. Consegue comer aí, gente? Tranquilo? Pegou pra você, Santana? Já peguei, Tudo tá ok? aqui do ladinho. Deixa eu colocar pra cá. Se quiserem mais, tá aqui. Tá, galera? Manda ver. Isso aqui é para servir, né? Resumido, fica à vontade para comer. Pessoal, isso aqui foi só um exemplo. A gente está comendo porque a gente estava afim de comer mesmo, a gente precisa comer. Quer tomar alguma coisa, gente? Além, vocês estão tomando água, você estava tomando um cafezinho, né, Rodrigo? Quer tomar um refrigerante? O Santana falou da questão do à la carte, né? Da igreja, tem igreja direta, tem igreja indireta, um serviço que está morrendo. Você acha que a questão é a pressa das pessoas? Seria também a questão, um pouco também do capitalismo, a busca, o tempo, né, o controle do tempo? Sim, eu posso falar para você porque eu já trabalhei também em restaurante que é self-service e a gente às vezes cronometrava o tempo, né, das pessoas entrarem até o restaurante, fazer o prato, comer e pagar a conta. Tem pessoas que conseguem comer em 10, 12 minutos. Isso é muito rápido. Porque às vezes a pessoa está em trabalho, está em serviço, então tem que ser uma comida muito rápida. E no à la carte já não, já leva um tempo, né? Só para fazer o prato já demora, né? Um tempo. A pessoa tem que estar mais tranquila. Então geralmente as pessoas que comem à la carte comem mais em fim de semana, feriado, que tem um tempo maior para ficar na mesa com a família. E também a questão do negócio de família, né? Porque como uma comida muito rápida, não dá tempo nem de se conversar mais. E outra, eu como já venho há muito tempo na área de restaurante, eu observo muito a mudança de comportamento de famílias na mesa, né? Porque eu venho de uma época que não tinha celular, as pessoas conversavam mais. Hoje, que às vezes tem 4 pessoas na mesa, os 4 conectados, nem sequer, às vezes estão falando com o Japão, Estados Unidos, mas não está falando com a pessoa que está à frente dela. Ela está de corpo presente, mas ela não está Então, ali realmente. E a mesa de restaurante, mesa ou restaurante, qualquer mesa, né, é uma hora, um momento de conversar, às vezes tirar alguma dúvida, né, e as pessoas às vezes hoje em dia não têm. E às vezes eu vejo isso em família também. Né, pai, mãe, todos conectados, filhos. Você já se sentiu desrespeitado com atitudes como essa, como um profissional que está ali, Santana? Várias vezes fui servir pratos e as pessoas nem viu que eu estava servindo. E eu coloquei na frente e só agradeceu e acho que nem sabe o que está comendo, porque está tão focado no celular e tal. E essa é uma mudança assim que houve de uns tempos para cá, né? Porque eu já vim de uma época em que as pessoas que sentavam à mesa nem atendia telefone. Elas iam para almoçar, para conversar. Não tinha telefone, né? Então, Não tinha telefone. O celular não tinha, exatamente, entende. Essas são as mudanças, né, que vão ocorrendo. E tempo, né? As pessoas valorizam hoje muito mais o tempo, né? É muito corrido, então tem que ser rápido. As pessoas querem chegar, querem pedir, querem fazer o prato, comer e já ir embora e nem tempo de conversar não vai ter. Fica à vontade, Rodrigo. Tem uma historinha bacana que aconteceu. Rodrigo quer trazer uma história pra gente. Desculpa, a gente falando boca cheia. É que tá muito bom. A pizza do alemão é maravilhosa. Um fato, né? Fato real, né? Sim. Aconteceu. Sim. Com o garçom, com o barman ou com o chefe de cozinha? Com o garçom, só que eu tava junto. Vamos lá, por favor. O fato aconteceu que chegou um cliente no bar e pediu uma reserva para 2 pessoas. E essa reserva ele ia pedir a menina em namoro. Aí ele deixou um presente para ela nas mãos do garçom. Do garçom, o profissional tava ali. E o garçom tava ali, aí não, tudo bem, só que o cara chegou lá de bermuda, camiseta, né? Aí, como a gente Totalmente fala, informal. chegou tudo mulambento lá. Aí chegou, aí tudo bem, né? Aí quando chegou no horário de funcionamento, o restaurante encheu, foi bastante gente no restaurante. Aí o garçom olhou pra mim, aquele ali. Eu falei, deve ser, aquele ali. Aí chegou na hora, ele pegou o presente, chegou lá e foi lá e tirou um item de um lado da mesa, colocou do outro. Nossa,
bem bonito quando colocou. Aí ficaram espantados, tal, olharam ali que tava ali, virou, foi embora, só deu um ok pra mim, maravilha, resolvido o problema, né? Aí quando é mais tarde, cerca de umas 11 horas da noite, um outro cliente que estava em outra mesa fica questionando para ele: ei, pode trazer o presente, Aí ele olha para mim assim: que presente? Ele colocou o presente na mesa errada, e a outra mesa errada pegou, achou bonito, pegou, levantou e foi embora. E aí depois o cliente certo chegou lá e aí ficou pedindo pra ele, mas o presente já tinha ido embora. Rapaz, isso deu uma confusão. Mas isso que era aliança? Era uma aliança de namoro. Deus. E daí envolveu o proprietário, porque daí teve que perguntar, descobrir quem que era, aí a pessoa mandou mensagem de volta. Nossa, foi um rolo todo. O final da história é que a moça não queria muito ficar com o cara e aí acabou não dando certo. A moça não queria casar. Não queria. Foi providência até foi do bom destino. Que tivesse dado errado. E aí o dono do restaurante conseguiu resgatar a aliança e devolver ainda. Porque parece que tinha um certo sentimento essa aliança aí. Aí envolveu até o dono do restaurante para ir buscar essa aliança aí. E ainda teve resgate de chocolate no meio que ele ficou no veneno. Então, nesse embalo que ele está falando a respeito, né, de comemoração, eu já tive a oportunidade, né, o cliente esqueceu a data do aniversário da esposa ou da namorada, não lembro mais, e chegou lá e aí ele lembrou. Aí ele chegou e me chamou: Santana, me salva aí. Eu tenho que comprar uma flor ou alguma coisa, você tem que me ajuda aí, por favor. Eu esqueci a data do aniversário da minha esposa. E eu convidei ela para vir aqui, mas sem ter nem noção que dia que era hoje. E hoje é o aniversário dela. E eu fiquei sabendo porque é a amiga dela que me falou, eu tinha esquecido. E o rapaz falou: então, essa é a hora do garçom, né? Ser prestativo, né? E eu na mesma hora falei: não, pode ficar tranquilo, vamos dar um jeito. Fui até ao caixa, pedi para a menina ligar para uma floricultura, né? E fala: manda fazer um buquê de flores, alguma coisa e tal, e manda trazer aqui, dá para mim aqui escondidinho, tá? E eu vou guardar ali, que depois eu vou dar um toque para ele, que ele vai, a moça vai chegar e tal, e ele vai dar, então ela vai ficar super feliz, né? Ela deve estar sabendo hoje, né? Porque eu nunca contei isso para ela, né? Não falou o nome, tá tudo bem. Não, então, e foi isso, realmente a flor chegou, daí ela ficou super feliz e eu salvei a noite dele aquele dia, porque ele tinha esquecido o aniversário da esposa. Acho. Vocês me trouxeram a lembrança de algo que aconteceu comigo envolvendo aliança. Você estava comigo na época, não? No mesmo estabelecimento? Não sei não. Na época, quando abriu aquela padaria, depois que fechou a estância, lá na ponta do lago. Do José Manuel. Seu Manuel? Falando isso. Não, eu trabalhei lá mais depois. Trabalhava nesse devido lugar e um cliente, um bom cliente por sinal, com a esposa, eles estiveram no estabelecimento e eu os atendi. E o esposo, ele estava brincando com a aliança em cima da mesa e eu vi. Saíram, fecharam a conta, foram embora e a aliança ficou em cima da mesa. Na hora de limpar a mesa, a gente percebeu, eu peguei a aliança e levei no caixa. E falei assim: olha, esqueceram essa aliança na mesa. Eu sei quem é o cliente, eu conheço. Deixa aí para ver se ele vem buscar. Resumindo, na hora a menina do caixa falou assim: você conhece? Então segura aí, se ele voltar, você entrega a ele. Estava corrido, que eu não sei quem é, talvez eu entregue para uma pessoa errada, eu não sei. Resumindo, alguém pode ter visto, ela quis se defender e quis deixar na minha mão porque estava ali no meu setor de trabalho. Resumindo, ele não veio, decorrer da noite, eu não quis entregar a aliança para ela também não quis aceitar, porque no turno do dia seguinte, foi à noite, ela não estaria outra pessoa no caixa, falou: leva, e você sabe onde ele mora, conhece? Falei: conheço, sei onde mora, sei onde é o escritório, e você leva e você, né, entrega para ele. Eu peguei, coloquei dentro do carro, fui embora. Só que no dia seguinte, antes de ir trabalhar, eu coloquei o carro para lavar.
E eu não posso dizer que sumiu no posto, no Lava Rápido, onde eu coloquei para lavar, porque eu não me lembro. Enfim, Perdeu a aliança. a aliança sumiu. E aí, meu irmão, dá a César o que é de César. No outro dia, eu liguei para ele antes, falando que ia entregar a aliança para ele, que estava comigo, que eu tinha guardado. Ele marcou um horário para eu entregar depois do expediente, que eu ia entregar para ele, e nesse decorrer de tempo eu passei antes para lavar o carro, perdi a aliança. Não sei onde foi parar. E aí, meu irmão, ele aguentou uns 8 dias. Não, eu confio em você, a aliança deve estar por aí, deve ter perdido. Eu falei, eu coloquei no carro. Aí que eu lembrei, falei, agora eu tô preocupado porque eu botei para lavar. Eu coloquei para lavar, eu não sei se sumiu lá, ou não tem como provar. Enfim, eu vou ter que te pagar a sua aliança. Eu não achei. E eu tive que pagar essa aliança. E eu paguei essa aliança. Nossa. Eu paguei essa aliança e eu nunca esqueci disso. Nunca. Tá aí uma dica. Você que está começando na área, restaurante, trabalha em restaurante, em bar, se encontrar alguma coisa na mesa, você encontrou no estabelecimento. Então, deixe no estabelecimento. Não leve para casa. A gente teve quando eu comecei na área de bar, a gente teve um problema dentro do hotel. Naquelas festas de Réveillon que tinha de final de ano, o pessoal sai para a pista de dança e deixa os seus celulares em cima das mesas, né? E numa dessas, alguns celulares, não era um, foram mais de um. Alguns celulares desapareceram das mesas. E os hóspedes incomodados foram questionar para a segurança, dizendo que foram os garçons. Aí os garçons, por sua vez, a gente acredita que foi um ou outro garçom isolado que sumiu com o celular e ficou quieto. Só que nessa, alguns outros garçons que estavam lá se incomodaram com essa ofensa deles, como se, tipo, chamando a gente de ladrão. Rapaz, isso deu uma treta nos bastidores do Bourbon. Era a segurança brigando com o garçom, era garçom enfiando a mão na cara de segurança. Rapaz, o pau comeu de um jeito lá que parecia o UFC lá e não tinha quem separasse. Era 4 ou 5 negros saindo no soco lá e pancadaria comeu solto. E o que fazer? Acalmou todo mundo. Outro dia viu os causadores, dispensaram uma meia dúzia do que estava ali. E eu acho que seguiu igualzinho estava, não mudou nada. Mas resolveu, achou onde estava o celular? Não achou o celular. E não achou o dono e não achou ninguém. A minha sorte é que eu estava longe daquela confusão. Se não tenha entrado no meio, talvez não tinha continuado a trabalhar lá. Olha que situação, cada coisa que acontece. É isso que a gente está trazendo para vocês aqui, né? O cotidiano do bar, restaurante, hotel e similar, né? Com o nosso amigo Rodrigo Peçanha, um excelente barman, com o nosso amigo Santana, né? Não é um Santana, um carro Santana, mas já tem aí quantos? 5,7. Você tem 5,7. Fazer 5,7. Não é um Santana 2.0, mas tem aí 5,7 de experiência de vida, de bagagem, né, Santana? Verdade. E é isso, pessoal. Santana, você como garçom, ele citou algo aqui que foi, né, se sentiu ofendido, algumas pessoas ofenderam. Você, por algum momento, na profissão, trabalhando, você já se sentiu diminuído ou discriminado em alguma situação? Porque existem pessoas que, infelizmente, tem pessoas que têm o rei na barriga, né? Tem pessoas que, infelizmente, são infelizes, acontece, né? E tem problemas e acaba descarregando. Eu sinto que o garçom, naquela questão de psicólogo da noite, nós somos meio que saco de pancadas também. Já aconteceu alguma situação parecida com você, onde você se sentiu mal, ou ficou chateado, ficou triste? Já, casos assim, principalmente pessoas arrogantes, né? São muito arrogantes, presunçosas, né? Porque acha que porque tá num restaurante fino ou um pouco caro, Tá no glamour ali, tem né? que ser tratado diferente dos outros, né? Sendo que não, na verdade, você tem que ser tratado todo mundo iguais, né? Na mesma categoria. Acaba exigindo mais, às vezes, de você e às vezes nem compensando. Isso tira você um pouquinho fora da concentração, porque às vezes tem pessoas de restaurante que acham que o garçom é uma extensão do colaborador da casa dele. Que às vezes são pessoas que têm funcionários em casa que coloca o suco no copo, que coloca a cerveja no copo, que
faz isso, faz aquilo. E ele vai pro restaurante e acha que o garçom é um serviçal da casa dele, alguma coisa assim. E acha que tá muito perto toda hora assim, né? Mas tem que saber levar, né? É supérfluo. Como lidar com isso no dia a dia? O garçom deveria passar por psicólogo de 15 em 15 dias? Acho que todos os garçons têm que passar, né, por psicólogo, mas é legal. Eu tô já há 32 anos no ramo, então, que nem ele falou, se eu tô há todo esse tempo é porque a gente se gosta, se identifica, né? O sindicato das regiões aí, ou as empresas que fazem os convênios médicos aí dos bares e restaurantes devia ter um psicólogo, convênio terapia aí para todo mundo. É interessante isso. Tá aí uma coisa legal. Aí a dica aí, ó, para todo mundo aí que é do meio. Você que é empreendedor na área aí, convênio terapia olha aí para seu todo profissional, mundo. é porque ele tá ficando louco, você não tá sabendo, né? Santana, Rodrigo. Hoje eu não sei, mas nossa época, né, Maurício, o garçom ou o barman ou copa mesmo, o problema da proximidade com o álcool, isso inclusive teve pesquisa, eu li livro, o número de funcionários de restaurante, garçom, essas coisas, alcoólatras. Ô Santana, muito próximo da bebida, se a pessoa não tiver um controle, né? Ele já sofre essas consequências emocionais, né? Então, às vezes porque também a gente também tem problemas. Lógico que a gente não deve levar o problema para onde você trabalha. Mas você tem que ter uma válvula de escape, né? Então, e eu não só conheci, como eu perdi colegas. Nós perdemos, né? Por bebida. Eu também. Conheci muitos amigos aí, excelentes bartenders, fantásticos, aprendi muito com os caras. E hoje eles não trabalham na profissão, porque se eles entrar no bar, eles bebem o bar inteiro. Vocês acham que isso aí é o quê? É uma carência ou uma tendência à depreciação, talvez pelo não vamos taxar o cliente, mas das situações em geral no dia a dia? Se o cara tá dentro do bar, eu acho que ele tem que provar todas as bebidas que tem ali dentro. Você acha que pode ser um caminho? Não, eu acho que ele tem que provar todas as bebidas que tem ali dentro. Ele tem que conhecer o produto. Ele tem que conhecer todos os produtos, ele tem que saber o sabor de todos os licores, vermutes, pra fazer harmonia, né? Tudo tem que saber fazer para fazer um coquetel, ele tem que saber que sabor que tem. Só que ao mesmo tempo, ele tem que ter o controle de que, tipo, se eu beber um monte disso aqui, eu vou encher a cara, eu tô ferrado, entendeu? Às vezes o que acontece? Muitas vezes entram dependentes alcoólicos dentro desses locais aí, bar e restaurante, hotel. E o Bourbon. Pode falar o Bourbon? Pode falar, já falou umas 10 vezes, a gente corta. No Bourbon mesmo a gente fazia. Cara, acho que não só lá, mas acho que todo lugar tem. Você levava a bebida pro cara, o cara te trazia a janta. Entendeu? Tipo, tô fora do meu horário, eu não posso ir pro refeitório agora, eu não posso bater o cartão lá pra entrar no refeitório. Mas é o seguinte, você tá precisando aí, eu vou te mandar um uísque aí, você me manda um prato desses... Isso deturpa a imagem do profissional, né? Existe profissionais... O cara bebe muito, e às vezes ele pegava a garrafona de conhaque pra poder fazer o prato, aí na metade do prato, metade dele. Será que este ponto que vocês estão citando aí, né, um dos pontos o qual levou o empresário, o empreendedor na área de alimentos e bebidas a optar por profissionais inexperientes para que eles possam treinar dentro dos padrões da casa? Eu acho que em partes, porque hoje o proprietário, a gente não pode citar 100%, porque sempre tem suas exceções. Sim, claro. Mas eu acho que em partes, porque às vezes o cara, ele pega um profissional cru de tudo, que não sabe nada, coloca de um lado de um garçom experiente, o moleque vai ficar bom. Pega um moleque do bar, coloca ele para trabalhar com um barman ali experiente, ele vai ficar bom. Vai depender, entre aspas, né? Aí depende quando você muito, não tem, né? e quando você não tem esse profissional experiente do lado, alguns locais pagam o treinamento pro cara, investe no cara. Só que eu já ouvi assim, tipo, chegar pro cara e falar, o dono de restaurante, chegar pro dono do restaurante e falar, mano, investe em mão de obra. Você acha que quem deve investir na mão de obra é o proprietário, o dono do estabelecimento, ou o profissional tem que buscar os seus recursos, buscar se qualificar? Eu acho que os dois lados. Eu acho que o profissional tem que ter empenho em se profissionalizar,
E o proprietário tem que sentir ali no profissional que ele tem na casa se ele tem pretensão de crescer na casa ou não. Porque eu já escutei de profissional, de dono de restaurante falar assim pra mim, falar pro cara, meu, investe num cara aí, você quer ter um bar melhor, investe, pega um funcionário que você vê que tem potencial pra trabalhar dentro do bar e paga um curso pra ele, meu. Paga Nessa um treinamento. situação, Rodrigo, eu já vi A acontecer... resposta dele é assim, você é louco, isso é loucura. Imagina, eu vou pagar um curso, vou gastar de meu dinheiro pra pagar um curso pro cara ir trabalhar no meu concorrente. Muitas vezes acontece Essa é a isso. visão do cara, A visão é entendeu? fechada, né? Muitas vezes acontece isso. Mas o que acontece? Você citou, pegue aquele que tem digamos assim, uma ponta de potencial, investe nele, ponto. Aí tudo bem, eu vou entender que se o cara falou isso, ele deve estar pensando assim, eu investi nesse profissional, mas ele aprendeu e depois que ele ficou bom, por R$100 a mais, ele vai trabalhar no vizinho. Esse foi o ponto dele, né? O medo dele é esse. Mas existe uma saída nessa situação. Não vou investir só em um profissional. Eu vou qualificar os profissionais. Como? Eu vou trazer um curso, onde esse curso eu vou aí injetar 50%, vou fazer a proposta e eles vão injetar 50%. Eu não vejo isso acontecer. Eu acho que é uma situação boa para poder resolver a questão. Que nem eu falei para ele, o Eros, ele é um excelente bartender, eu conheço ele de Atibaia, fantástico barman. Ele vai lá toda semana. E ele que criou os drinks, criou, inclusive o Musco Mule que ele faz, é feito lá também, a gin tônica, os clássicos tradicionais. Os clássicos e tal. E lá investe, né, no pessoal que está, nas meninas que estão em treinamento, né? Mas, por exemplo, os meninos da cozinha, por exemplo, agora, começou essa semana agora um curso de... Então, eles estão da cozinha, trabalham, são super profissionais, são bons, mas não tinham curso de gastronomia. O que eles fizeram? Mas isso partiu do funcionário. Eles foram lá no curso de gastronomia, que não é barato, sabe disso, né? Então, é um curso caro. E fizeram a inscrição, fizeram matrícula e tal, e levaram a proposta, mas sem interesse algum, entendeu? Porque eu penso assim também, se você gosta da área, você tem que investir. Por exemplo, se você gosta de trabalhar na cozinha, é legal você fazer um curso de gastronomia. Se você gosta de bar, é legal você fazer um curso de coquetéis, né? Mas então, o dono, os donos, né? Porque lá faz tudo em concordância. Perceberam, os caras estão com vontade de aprimorar, né? O que fizeram? Não, eu vou pagar metade do curso para vocês. Não é, nem pediram. Eles falaram assim, a gente vai começar um curso de gastronomia e tal, e a gente se matriculou lá, tal, o cara legal, não sei o que, outro dia chamaram ele para conversar, vocês dois, vocês vão pagar metade só, a outra metade a empresa vai cobrir para vocês. Houve uma convergência, né? Então, e vai muito vai ter que ter interesse também, às vezes, do profissional, né? Na verdade, né? De vontade de querer... Vai aparecer aí. De querer aprender, né? De querer aperfeiçoar, né? Porque tem pessoas que gostam, né? De aprender a fazer outras coisas, aprender coisas novas, né? Então, nesses aí vale a pena investir. Agora, tem pessoas que realmente não vão lá, por exemplo, que eu falo, para cumprir horário e ganhar o seu extra lá e ir embora. Então, nem aí com a casa, com o cliente, né? E eu sei porque eu nunca trabalhei, mas eu trabalho muito com extra lá, né? A gente trabalha muito com extra lá. Então a gente nota assim, as pessoas que passam lá e extra, por ele não ter uma função fixa, né? Até porque o estabelecimento também não pode repetir. Não pode encher a folha, né? Não pode repetir o extra várias vezes por semana, senão gera um vínculo empregatício. Sim. Então é um rodízio de mão de obra. Sim. E a gente nota. Assim, nesse rodízio de mão de obra não perde qualidade, Santana? Então, aí o que a gente faz? A gente vai peneirando, né? Os que vão um dia, a gente presta atenção se tem potencial, se quer aprender ou não, aí não chama mais. Se tiver vontade, outro dia tá de volta lá. E acaba que tem uns ficando quase como um extra fixo, né? Mesmo intercalando os dias e tal, mas acaba não, aí acaba se adaptando, né, à casa, né? Mas assim, hoje, a mão de obra hoje na área de... Eu converso com muitos empresários na área de restaurante e
Lá, e como eu estou um pouco na supervisão, assim, eu fico olhando às vezes, né, mesas. Na verdade, Então, você não está eu- mais como garçom, né, Santana? Não, então, mas eu converso muito com clientes. Por exemplo, eu não estou, mas se você for lá, você vai me ver eu servindo, vai me ver levando as coisas, porque independente de eu estar olhando, se eu ver alguma coisa para fazer, eu faço. Eu estou passando assim, às vezes eu vejo que acabaram, prato sujo e tal. Eu não vou lá chamar um para vir buscar. Eu mesmo pego e levo. Eu acho que um grande detalhe Então, disso também é. Aí eu escuto muito, desculpa. Não, pode. Eu escuto muito do pessoal dessa área de restaurante, bares, é a mão de obra. Bragança não tem mão de obra qualificada para a área de restaurante, bar e Ô, essas Santana, coisas. eu já andei conversando com outros colegas sobre isso, e não é só Bragança, viu? A área realmente, ela tá aos poucos, questão de profissional, tá sumindo do mapa. Por quê? Porque não é fácil trabalhar. E muitas vezes a casa ela tem mais êxito no horário da noite. Você trabalha feriado, véspera de feriado, final de semana. Então, assim, é o momento que você mais trabalha. A mão de obra com aqueles que são mais jovens, o jovem ele não quer, ele quer curtir. Né? Ele quer aproveitar a noite, quando ele sai já é 2 horas da manhã, não tem mais nada. Se ele sair meia-noite, for mais cedo, no outro dia não vai produzir, talvez não volte mais. Então, exige um sacrifício, né, para quem está trabalhando na área. Então, cada dia mais, aqueles que já são os experientes, eles estão morrendo com conhecimento, morrendo entre aspas com conhecimento, alguns até morrendo mesmo, né, que ninguém é eterno, né? E só que ali ele não fez transcender, ele não passou o conhecimento e com isso morreu com ele. Então aquele profissional bom, né, que conhece da mão de obra, ele está levando com ele, e esse é um dos pontos que nós estamos aqui trazendo no podcast para poder, sei lá, levar alguma provocação para você empreendedor, uma linha de entendimento para você que é frequentador de bar, restaurante, hotel e similar, e também, claro, para provocar você que é um profissional. Você tem se qualificado, você gosta do que você faz, você compreende realmente o que você está fazendo, o que você tem a dizer. Deixe nos comentários aí, que a gente vai estar dando feedback para cada um de vocês. Rodrigo, você queria complementar? Fica à vontade, meu irmão. O que ele estava comentando é muito fato mesmo que está acontecendo hoje na nossa região, até em São Paulo, que tem muita gente, muita mão de obra e pouca qualificação, mas também existem os grandes profissionais. Um legal aí que eu vejo, até onde eu trabalho, aconteceu isso, eu acho muito bacana, principalmente o gerente ou o proprietário do lugar, ele tem o conhecimento do bar. Não precisa saber tudo. Tem o conhecimento do bar. Tem o conhecimento da cozinha. Saber servir as mesas. Para não ficar refém. Para não ficar refém dos funcionários, independente de quem seja. Porque tem funcionários bons e funcionários ruins. Exatamente. Né? Infelizmente. Tipo, vamos dizer que o chefe da cozinha faltou. E aí, a gente não vai abrir o restaurante hoje? É função do gerente ou dono do estabelecimento cumprir essa função. O barman não veio hoje. E aí, como é que a gente vai fazer? Então é função do gerente ou dono cobrir essa função. Tanto que eu acho que um cara que tem uma gerência num restaurante, ele tem que ser hábil a cumprir as funções da cozinha, do bar e do salão. Compreendi. Se você falta alguma dessas funções, o gerente não é 100% completo. Dá para fazer, mas ele não é ali 100% completo para dirigir com conhecimento, tudo isso. Porque uma hora acontece um ruim aí com alguém, e aí? Ou você tem que pegar um pessoal muito bem qualificado, tem que pegar gente a mais... Cada setor você tem que ter um coringa, na verdade, né? Coringa, aquela exatamente. Carta mestra onde você consegue. E aí nessa daí você rodízio. consegue fazer esse meio de campo. Porque senão, cara... Entendi. Fica deficitário mais, que nem lá onde eu estou trabalhando lá. Pode falar o nome do estabelecimento que você trabalha, tá? Fica à vontade. Barney, a cervejaria, né? Onde fica? Onde está localizada? Na Melo, no meio do lago. Cervejaria, especialidade de cervejas. Isso, são 12 tipos de cerveja artesanais, né? Quais são as linhas de cerveja que ele tem lá? A gente trabalha... POA? A POA seria o tipo, né, da cerveja, Sim. Né? Mas são todas da POA, mas a gente trabalha com a Pilsen, com a IPA, Stout. Session IPA, Dry Stout. Então são 12 tipos de cerveja lá. Tem clara, tem escura. E Eles mesmos produzem? Tudo produzido lá mesmo. Tem um mestre cervejeiro no estabelecimento? Tem uns cervejeiros lá que são... O pessoal tem investido muito, né, em cervejaria, né? Tem cerveja alta, artesanal, agora, né? Cerveja artesanal, né? Por isso que o pessoal tá
que eu falei, tem muita gente fazendo até cerveja em casa, tal, porque tá em alta, né? Mas que nem eu tava falando para você, lá eles já, nessa parte, eles já foram assim, um pouco espertos, já, porque, na verdade, porque você sabe que tem que folgar, né? Sim. O garçom tem um domingo por mês. E o folga da semana. A cozinha também tem, o bar também tem. Todos então, os setores. O que eles fizeram? Eles treinaram mais pessoas. Então, sempre vai ter alguém... É a espécie de peneirão, né? O peneirão, né? Que o outro tava lá, porque quando o Eros vai dar o curso, pega todos os meninos que estão lá, vão treinar lá junto com ele lá, porque eles não ficam lá no bar. Mas na falta do bar, né, eles vão cobrir lá, com certeza, né? Não sei, não sei como, não, mas... Eu sou formado pela Associação Brasileira de Sommelier, que é a Associação Brasileira de Vinhos, né? Sim. Eles dão um curso de sommelier de bar também. Então, eu tenho formação sommelier de bar. E nesse curso que eu fiz, bem interessante, que eu achei muito legal a ideia, isso funciona em São Paulo, não sei se funcionaria aqui no interior, mas é uma aula que eu tive com o Márcio Silva. Márcio Silva, super conhecido mundialmente, é um cara fantástico, barman. De onde ele é? Ele é de São Paulo e ele apresentou aquele programa da Band. Tinha na Band lá, vinhos e... Não, ele apresentou aquele programa do pessoal dos bartenders que não eram profissionais. Tá. Lembra? Ele apresentou aquele programa. Amadores. Amadores, exatamente. E o que ele faz? Se eu não me engano, foi no Guilhotina isso aí. É um bar que eu acho que já fechou. Não, fechou não. Ele já não é mais sócio lá. O bar continua aberto. E ele colocava, com exceção dos chefes, ele colocava o pessoal em todas as funções. Então, essa semana o rodízio, né? O barman vai trabalhar no bar normal. Semana que vem o barman vai ficar na cozinha. Isso é interessante. Na outra semana, aquele barman vai ficar no salão. O ajudante da cozinha que tá lá vai fazer salão. O ajudante na outra semana, ele vai fazer o bar. Só que ele tinha esse profissional que veio da cozinha, ele tem uma vantagem e uma desvantagem, né? Do meu ponto de vista, né? Se ele vem da cozinha, ele tem o conhecimento do produto, como é preparado. Ele tem uma noção. Mas lá fora, ele não tem o conhecimento, a técnica. Mas esse rodízio faz ele aprender todos. Sim, mas aí nesse ponto, claro, vai deixar melhor qualificado. Só que tem uma pessoa que vai ali estar de sombra com ele, né? Sim. Direcionando, treinando ele. É interessante isso aí. Aí ele faz essas 3 funções. O que acontece? Os chefes não se trocam, né? Tipo, o chefe do salão não sai do salão, o chefe da cozinha não sai da cozinha, o chefe do bar não sai do bar. Sim, são as referências. São as referências. Aí os outros que estão ali, como são muita gente, eles vão ficar uma semana ali, uma semana no outro, uma semana no outro. E, tipo, ele falou assim, não é um rodízio eterno sempre. A gente pega ali uma vez por mês, uma vez a cada 3, 4 meses, e faz esse rodízio com alguns funcionários. Muito boa essa estratégia, muito interessante. O que acontece? O cara não tem noção nenhuma do que é o salão, ele vai sentir a experiência de estar no salão. É o que está acontecendo hoje, né? Estão pegando aprendiz. Ele leva ele de volta para a cozinha, que é o lugar dele. O barman, às vezes, ele fica se complicando com a cozinha, porque ele não sabe como é a correria lá. Dá uma semana para ele lá dentro da cozinha. É verdade. Dá uma semana, aí ele traz ele de volta para a cozinha, a função dele e vida que segue. E nos mínimos detalhes a gente percebe isso. Eu faço serviço de bar, né? E também sou garçom. E já aconteceu muitas vezes comigo de estar no salão. E vamos dizer que eu limpei uma mesa no salão e vou devolver os copos ali na copa, no bar, né? E o copeiro ele vai recolher. Muitas vezes, naquela questão do o copo GL, né? Vem o limão ali, ou vem um restinho de gelo e tal, e eu coloco, né? Vem o canudo, por exemplo. Poxa, custa o garçom pegar e dispensar no lixo? Né? Mas o cara tá mexendo com a comida lá, poxa, o vídeo de álcool tá aqui na mesa. Pois é. Né? Fez aqui, tá na mesa. O que acontece? Você já ajudou o seu colega. O cara que tá no bar, ele tem essa necessidade de que o colega seja colega realmente com ele. Não. Mas o cara do salão, ele só vai entender isso quando acontecer o que você falou. Quando ele estiver no lugar do outro. Lá no bar, fala, poxa, o cara poderia ter tirado o canudo pra mim, né? Lá onde eu trabalho, a gente tem uma visão do salão todo, né? E às vezes tá tranquilo, às vezes tá cheio, né? Às vezes tá corrido e às vezes não tá. Às vezes o bar tá movimentado, a cozinha, ou às vezes o salão. Às vezes o salão tá bombando de gente e o bar tá tranquilo. E às vezes é o contrário, é muito louco. Às vezes tem 10 pessoas no salão e tá entupido de pedido no bar. É uma loucura, é muito louco.
É uma coisa E às muito. vezes Não tem como acontece- você. E às vezes acontece assim, do salão tá muito cheio, pô, não custa nada. Você desce aqui, ó, você passa pro lado de lá, pega o produto que você tem ali, que você mesmo saiu do bar, e já adianta na mesa. É questão de coleguismo mesmo, né? Aí o eu espírito não de vou- equipe, é, né? A garrafinha chegou vazia, já tira. Você falou o quê? Que palavra você usou agora? Empatia. Empatia. É. Pegando o gancho aqui da sua palavra empatia, Santana, vocês sabiam que 70% do público frequentador de restaurante, mulher, são as pessoas que devolvem para o garçom na mesa os utensílios, garrafa, faca, colher, caneca, na mão do garçom? Vocês sabiam disso? Essa Fez estatística essa pesquisa. existe. Essa estatística existe. Você tem noção por que disso aí? Por que as mulheres fazem isso mais que os homens? Vocês têm uma noção disso ou não? Não, pesquisa nunca. Pode ser- Seria a empatia? A mulher tem maior sensibilidade eu acho que humana? né? Ou seria porque ela está mais adaptada com o cotidiano em casa? Né? A mulher não tem obrigação de fazer as coisas de casa sozinha, né? O homem também, né? Estamos em 2023, o homem tem que contribuir, Eu sempre cozinhei. em né? casa. Mas Eu- será eu que é sou mais porque... cozinha em Você casa, é sou eu. diferenciada, né, meu amigo? Você acha que é por empatia, por gentileza mesmo, né? Ou Acho é que automático eu da acho que é mulher? da mulher, né? A delicadeza, né? Assim, Sensibilidade. às vezes Acho que vem da casa. Também, então. É isso aí, continuamos aqui seguindo com o nosso papo de garçom, né? Estou aqui com Rodrigo Peçanha e meu amigo Santana, direto de Bragança Paulista. Eu quero aproveitar aqui, já que estamos falando da capital nacional da linguiça e cidade poesia. Se você precisar de um serviço de gráfica, procure a Gráfica TBC, a gráfica do pequeno empreendedor. E claro, se você tem aquele filho que tem tendência para música, para algum instrumento ou para aula de canto, procure o Instituto da Capo, aqui em Bragança Paulista, aqui no Parque dos Estados. Continuamos aqui com esses profissionais ilustres, né, que tem muito conhecimento para passar e, claro, aprende todo dia. Você aprende todo dia, Rodrigo? Sempre. Aprende todo dia, Aprende todo Santana? dia. Toda hora. Está em aberto para aprender coisas novas? Nossa, tô aprendendo, né? É, tá aprendendo. Tô fazendo curso aí. Bacana. Como é bom ver um cara, É. cara da sua... Porque eu não conhecia nada sobre cerveja. Entrei numa cervejaria artesanal, precisei fazer curso, aprender como é que é feito, desde a levedura, desde a maturação, Lúpulo. dúpulo, Água. né, Quando a tratamento gente- da água, o pH da água. Que bacana. Então, a gente tem que estar aberto sempre para aprender, né? E aquele cara que sabe um pouco e parou no tempo. Como é que você vê isso aí, Santana? Tem muitos profissionais assim, né? Tem pessoas que acham que já sabem demais. Então E o precisa mercado está aprender excluindo mais, né? pessoas assim, né? A gente tá aberto, tem que estar aberto ao novo, né? O barman aprende todo dia, né? Sempre. né? Sempre tem coisa nova, sempre tem novidade. Por mais que você sabe das coisas, sempre tem alguma coisa diferente que estão criando, que estão inventando. Você tem que estar a par desses assuntos, né? Hoje o foco da coquetelaria aí que a gente vê é São Paulo, um pouquinho Rio de Janeiro e Curitiba, são três São bases. os focos que tá em mais expansão, né? Sim, sim. São Paulo primeiro, né? Depois vem Rio de Janeiro e Curitiba, né? São três locais aí que desenvolvem a coquetelaria de formas incríveis. A indústria tá lá, né? A indústria que eu falo é as empresas que vendem os destilados, né? A indústria tá lá, né? Então elas lançam... Que vende a base, né? que do vende coquetel, do os, drink. vende os destilados, né? Que vende o uísque, que vende o rum, que vende o São conhaque, as que bases, vende né? os licores, né? A indústria, ela tá lá e ela fica em volta do barman, e quanto mais conhecimento ele tem, mais eles querem o cara para eles, né? Tipo, tem um pessoal aí que hoje presta serviço para Campari, outro presta serviço para Chivas, tem um pessoal que tá na Diageo, Pra tem 51. um pessoal que tá na 51, tem um pessoal que tá na Pernod. Então toda essa galera de barman, eles estão ali para fazer com que esses produtos, essa indústria venda mais, né? Rodrigo, de onde você é? Eu sou de Atibaia. De Atibaia mesmo, Sim. atibaiano. Atibaiano, nascido lá, nascido atibaiano. em Quem Atibaia. vai pra lá é atibaiense, quem nasce lá é atibaiano. Como é que é? Quem vai pra lá é atibaiano. Atibaiense. Ah, atibaiense. Quem nasce lá é atibaiano. Atibaiano. E você, Santana, de onde você é? Eu, na verdade, eu sou de Betim, Minas Gerais. Você é mineiro? Sou. E aqui em Bragança eu já estou há 25 anos, 23, 25 anos, né? Onde foi seu primeiro emprego em Bragança Paulista? Na verdade, eu estou há 23 anos aqui em Bragança, mas eu morei em Piracaia há 30 anos. Então, Aqui em Bragança. Onde você aqui- trabalhou primeiro como garçom? Um restaurante muito tradicional, que já não existe mais, né?
que era o Campinos Grill, que é o Pinguim. Seu Jaime. Seu Jaime, isso. Bacana. Aí, que era um restaurante tradicionalismo, que era considerado um dos melhores que tinha aqui, né? O Campinos, a Estância. Estância foi muito tradicional, que era né? mais à la carte, né? Que era Sim. muito forte lá. E como ele era português, né? Muito bacalhau, muita vinhos, né? Tava falando... Rodrigo é sommelier, né, Rodrigo? Sommelier de bar. Sommelier de bar. Sim. Então, eu fiz Que tem a diferença, né? O sommelier de salão, né? Sim, sim. E o sommelier de bar. Então, Bacana. e vinhos também, eu tive assim, uma iniciação também de curso de conhecimentos, né? E hoje eu vejo quanto mudou, né? Porque antigamente o pessoal que chegava no restaurante, ele priorizava um vinho mais antigo, né? Mais maturado, mais envelhecido, né? Então acho que quanto Mais encorpado. Quanto mais antigo o vinho, até mais valor tinha, né? E a gente passava todo pelo processo de decantação primeiro, passar, né, para outra garrafa, tal, né? Hoje a gente vê os vinhos tudo nem rolhas, né? São rolhas. Não são mais cortiça plásticas, aquela. Não é cortiça, né? São Isso, tendências, na verdade, né? é um acordo do Mercosul, né? Para não usar rolha Sim, por causa sim, meio ambiente, né? e tal. E os vinhos com a tecnologia, eles vão quase igual ao destilado para a garrafa. Eles, antes os vinhos, eles iam inacabado, então com a rolha. Aí tinha um processo ainda de envelhecimento, maturação, né? Maturação do vinho e tal. Hoje não, os vinhos são tanto que o pessoal chega no restaurante, ninguém quer vinho antigo, mas quer vinhos maus. Porque ele, um pouquinho passado do tempo, ele já está estragando e tal. Porque vira vinagre, né? Exato, a indústria mudou, né, totalmente o conceito. São tendências, né? A tendência. De 2010 para frente, se você pensar aí há 15 anos atrás, não tinha cerveja artesanal no mercado. Sim. Tinha 4 marcas. 3, 4 marcas, que você ia lá no boteco lá e pegava a garrafa de 600 ou era lata, quando tinha lata, né? E aí depois quando veio pro Brasil, já estava, né? Quando o mercado começa a produzir sua própria cerveja e quando isso começa a aumentar, hoje você você enche uma geladeira aí com 500 rótulos de cerveja diferentes, muito fácil. Sim. Quando o mercado começou a mudar, o brasileiro ele passou a produção mudou, né? O brasileiro passou a consumir menos, porque antes o cara sentava no final de semana com uma caixa de cerveja do lado e acabava com ela. O brasileiro passou a consumir menos e começou a consumir melhor. Ele passou a beber menos quantidade e começou a pagar mais caro por melhores qualidade. Isso que aconteceu. Você entende assim também? Sim, a cerveja artesanal está muito em alta agora, né, pessoal? E no caso do vinho, você acha a mesma coisa? o vinho, sim, tem pessoal que ainda gosta, principalmente no inverno aqui, no caso de ser um país um pouco quente, né, não tem muita tradição no calor vender muito vinho. Vende também, vende. Principalmente o vinho mais, né, branco, rosé, que são vinhos mais refrescantes, que pode servir bem gelado e tal. Mas a área de cerveja é muito mais assim, para cima do que a de vinho. Está mais abrangente, né? Tem mais opção, né? Então, você está falando sobre cerveja, que só em Bragança aqui, cerveja artesanal, umas 4, 5 cervejarias artesanal. Fora as lojas. Não, isso não a loja de venda, estou falando assim, a fábrica mesmo. E fora as lojinhas que vendem sua cerveja. Que hoje hoje tá muito em evidência as adegas, né? Sim, também. Adegas estão muito em evidência. Se você evidência. pensar assim, você teve a cerveja, que eu acho que a coquetelaria ali, ela surge com coquetéis melhores até para o interior, mais ou menos meio junto com a cerveja artesanal. Se você pensar bem aí, se a gente fizer uma análise, a coquetelaria ela começa a vir uns 15 anos atrás. Antes disso era só São Paulo, aquele miolinho, né? E ela vem junto com a cerveja artesanal. Você acha que a coquetelaria no Nordeste, por exemplo, ela é fraca? Eu tenho pouco conhecimento. Porque São Paulo é a grande metrópole eu tenho do pouco Brasil, conhecimento, né? mas todas as grandes capitais sempre têm grandes bartenders. Porque, eu na tô te verdade, eles perguntando migram muito. Tem bartender hoje que se forma em São Paulo e vai fazer trabalhos nas capitais do Nordeste, nas capitais do Norte, nas capitais do Centro-Oeste, entendeu? Então, acho que todos os lugares aí do Brasil aí tem bons bares e bons restaurantes com muitos bons coquetéis. Qual é a diferença de a gente focar São Paulo, Rio, a quantidade de restaurante que tem de boa qualidade? Porque às vezes você vai lá em Goiânia, tem meia dúzia de bar, qualidade top, acabou. Você vai lá em Belo Horizonte, tem um monte de bar bom, mas é aquele limitado naquele centrão comercial, entendeu?
Aí não tem muito pra fora. Posso estar errado porque eu nunca fui lá, mas é uma informação que chega bem igual disso aí, de lugares diferentes, né? Você chegou a conhecer, Maurício, um barman que trabalhou no Campinas, chamava Zé, um usava chapéuzinho, era tudo estiloso, assim. O que fez cruzeiro, ele não? Ele foi campeão brasileiro de coquetel, aí ele ganhou um concurso para ir para Singapura. Eu acho que eu me lembro disputar. vagamente, Lembra lembro dele vagamente. Então, estou falando de quantos anos? Uns 15 anos atrás? 16, 15, 16 anos. Ganhou pela BB? Ele fez pelo Senac. A BB é uma empresa que ela os campeonatos, ela faz uns campeonatos com coquetelaria muito clássica. É uma pegada muito bacana que eles trabalham. Então, e naquela época tinha os drinks muito assim, fogo, sabe? Flambados, flambados. Aquilo pegando fogo, muito bonito e tal. E ele fazia muito isso aí. E ele morou na Alemanha 6 meses. Também. Eu acho que eu me lembro dele. Vagamente, mas eu me lembro sim. E como ele foi campeão brasileiro de coquetel, ele teve o direito de disputar um concurso lá em Singapura. E ele foi para lá. Mas foi muito rápido demais e tal. E que nem tá falando a respeito do álcool, da bebida, né? Hoje tá ruim de gente lá. Isso vale não só. Extrema. Tem um restaurante, tem um bar grande lá agora em Extrema, né? Extrema tem crescido bastante, tanto no polo industrial como até o comercial voltado para. Ainda falta, né? O pessoal reclama muito na área de hotel, né? E restaurante também, né? Sim, que bacana. Aqui do lado, né? Quem quer investir, eu acho que é um lugar. Que bacana, que bacana. Muita indústria, muita empresa. Cada indústria tem muita gente, muita gente mudando para lá. Muita gente tá lá, a indústria sai de São Paulo, vai para lá, aí o pessoal, o funcionário tem que ir junto, aí a cidade vai crescendo. Tem um hotel novo lá, né? Que inclusive fez até convênio com algumas empresas. Porque a maioria dos pessoal que vem, principalmente de fora, porque Extrema está com algumas multinacionais, né? Da Alemanha, da França, dos Estados Unidos e tal. E o pessoal que vem, às vezes, para trazer tecnologia, montar os primeiros, né? Eles ficam hospedados tudo em Bragança aqui. Eu sempre atendo muito, né? Inclusive a Santer, por exemplo. A Santer agora é japonesa, né? Foi vendido para japonês. Direto eles trazem compra de máquina nova. Se dia compraram uma máquina de fralda nova, veio um grupo de japoneses, tudo jovens, sabe? Ficaram hospedados lá no Hotel Prado lá e eles iam todo ir lá tomar cerveja lá então então Extrema bom para quem na área de hotel, essas coisas, então é um bom lugar para a cidade está prosperando, né? Está prosperando, isso é bacana. É isso aí, podcast Papo de Garçom, eu sou o Maurício Santos, curta aí, comente, compartilhe dessa moral pra gente, né? Estamos aí nas nossas primeiras edições, né? E vamos contar com você para a sua crítica, para a sua sugestão. Estamos em aberto aqui, não só para passar informação dentro do que a gente conhece, mas também para aprender, para ouvir você nos comentários, ou entender você nos comentários, melhor dizendo, né? E contamos com você, mesmo porque nosso dito popular, nosso lema, né, de vida é: quem não vive para servir, não serve para viver. Estamos recebendo aqui hoje, né, Santana, meu amigo Santana, um belíssimo garçom. Não vou falar das antigas porque aí, né, vai ficar feio, mas que tem uma vasta experiência, né, e o Rodrigo Peçanha, que é um excelente profissional. Eu tenho dificuldade de falar o nome do seu trabalho, que é o Trianon, é o Trianon, fica localizado ali na 9 de Julho, é isso? Do lado da 9 de Julho. 9 de Julho, a Avenida 9 de Julho. Você tá fazendo comercial da 9 de Julho, você tá ganhando para isso? Hã? É Rotufi? Você tá ganhando um cascalho ali, não tá não? Você Pior quer fazer que ninguém sabe onde fica o Trianon, aí a gente tem que falar... Vocês têm essa dificuldade mesmo com rede social, sobre o local? Hoje eu não sei se tá mudando um pouco, mas a gente falava, o Trianon é lá... Aonde que fica? Ali perto da delegacia, não sabe. Perto antes era a Sabesp lá, também não sabia. Aí dá referência como a 9 de Julho. 9 de Julho. Já sei onde é. Ou a tradição que faz, né? Agora tem uma referência boa. Agora tem a pracinha lá. Da poesia. Indo pra Praça da Poesia, bem lembrado. Bem lembrado. Mas eu fiquei agora surpreso você me dizer isso, porque hoje no mundo cibernético, né? As redes sociais estão sendo bem trabalhadas? Você tem acompanhado as redes sociais do seu estabelecimento de trabalho? Não, mas hoje já melhorou bastante. Eu acho que já deve ter diminuído essas dúvidas. Essa referência aí lá. Eu acho que já caiu bastante. Mas já aconteceu muito de a gente comentar e terminar. Tem quantos anos já? Faz 6, agora dia 10 de março.
Ah, já tá bem Seis anos. sólido já, né? Dos 6 anos já, dizem que dos 6 anos por diante já tá solidificando, já tá né? com 6 anos lá. É isso aí, grato a cada um de vocês, que Deus abençoe. Santana, você quer deixar algum pedido, algum apelo, alguma informação? Você quer passar alguma mensagem para o cliente mesmo, porque você lida com o público ainda, ou quer passar alguma mensagem para o empreendedor ou para o profissional que está iniciando na área, para finalizar? Se você quiser passar essa mensagem, é só focar aqui, tá? Eu creio que tudo que for fazer com amor, faça o bem, não olhe a quem, né? Atender as pessoas da melhor maneira possível. E venham conhecer a cervejaria Bárnia. Fica bem no meio do lago, ali na Alfeu Grimelo. Mas né? tem que ir com colete para não afundar, que no meio do lago é complicado, né? Do lado, né? Fica bem no meio do lago, no sentido das ruas dos bares. A gente entendeu você. Entendeu? E vão conhecer uma nova forma de atendimento lá, um sistema de autoatendimento, né? Não vai conta na mesa, é um cartão feito que você coloca um crédito e você usa como se fosse um parque de diversão. 12 cervejas artesanais para vocês curtirem à vontade. Rodrigo, meu irmão, fica à vontade, se quiser passar alguma mensagem para quem está iniciando, passar mensagem para o empreendedor, levar alguma informação para o cliente que é frequentador, assíduo aí do bar, restaurante, hotel e similar, está em aberto, pode deixar suas informações e, claro, suas redes sociais. Você tem redes sociais também, né, Santana? Tenho o meu Facebook, né, se quiserem entrar, né, Lindemar Santana, e o WhatsApp também, é o mesmo nome, tá? Vão falar comigo. E se quiserem curtir, entra na Bárnia, no Instagram da Bárnia, lá tem todas as promoções, inclusive amanhã tem promoção boa, hein? Posso falar, não? Pode ficar à vontade, meu irmão. Amanhã, né, terça-feira, temos drink em dobro, para quem quiser. Você pede um drink e ganha outro. Inclusive o Maurício já ganhou o dele, o dia que foi lá, e eu tô devendo para ele. Um drink e uma cerveja. Tô sabendo agora, mas tá valendo. E quarta-feira temos cerveja 50%. Vamos lá, que vai ser bem recebido por mim lá. É isso aí, pessoal. Profissional de mão cheia, vale a pena. Eu assino embaixo do que ele está dizendo, porque eu conheço. Não é só um colega de trabalho das antigas, entre aspas, mas um grande amigo, um grande profissional, um grande homem. Rodrigo, fica à vontade, meu irmão. Por favor, fica à vontade, Rodrigo. Cara, sobre profissional começar, eu tenho até um finado amigo aí que dizia muito, você não pode começar trabalhando, tem que começar se divertindo. É um negócio, se você não for por obrigação e você faz um negócio porque você gosta ali e tá fazendo, o negócio vai fluir sozinho, vai acontecer sozinho, você vai aprender no acontecer do dia, da noite, um depois do outro, a coisa vai funcionar, vai fluir de boa e cada dia vai ser melhor. Tem que se divertir. Se você for pra lá por obrigação, já nervoso antes de começar, já escolhe outra profissão, porque ali vai dar trabalho e você tem que gostar do negócio. É isso aí. Pra contato com você, Rodrigo, como nós devemos fazer? Cara, redes sociais? No Trianon lá eu tô de terça a sábado. O horário de funcionamento nosso lá é das 6 da meia-noite, né? O bar tem, terça a gente tem rolha livre, quarta-feira a gente tem double drink, quinta-feira a gente tem double chopp. A gente não tem uma variedade de chopp, mas a gente tem chopp Heineken lá. Quem quiser chegar lá. Explica para as pessoas o que é rolha livre, que muitas vezes a pessoa não entende. Se você quiser levar um vinho da sua casa, um vinho diferente, um vinho que ganhou, qualquer tipo de vinho que você quiser, você pode levar lá, que você pode abrir e tomar ele lá na casa. Lá a gente não tem custo algum, a gente não cobra rolha para isso. Aí os outros dias, se você quiser levar um vinho também, pode levar esse vinho aí lá para tomar. Só que nesse caso aí, você pegar um vinho... Tem um percentual. É que se você pegar um vinho da casa, a gente já não cobra rolha. Tá perfeito, então. Já é um negócio bacana já. Né? É isso aí. Eu fico por aqui deixando a minha mensagem, né? Quem não vive para servir não serve para viver. Esse aí é um dos meus lemas para a vida, né? Digo sempre que não há coisa mais prazerosa que a arte de servir, poder proporcionar ao nosso semelhante conforto de estar aqui. Usar a psicologia para o ser humano sentir, cortejar, envolver, isso é a arte de servir. O mundo está mudado, nem tudo é como era, a natureza desordenada, tudo fora do tempo, o outono, o inverno, o verão e a primavera. O homem está pouco gentil, não dá para confiar. Quando um serve e corteja, começa a questionar. Será que ele é mesmo assim? Ou está querendo roubar? O saudoso Gentileza vivia a poetizar, a gentileza gera gentileza. Por que será que está tão difícil praticar? Eu vivo a minha vida servindo, isso me dá prazer, não importa quem quer que seja, jovem, adulto, idoso, uma criança ou até mesmo um bebê. Pois diz as Escrituras Sagradas, aquele que não vive para servir,
não serve para viver. Agradeço e finalizo com você que dispuser a entreter com esse podcast simples, que esses simples homens proporcionou para você. Servir não é só colocar na mesa algo que alguém pagou para ter. Servir é transcender boa energia, é resplandecer alegria ao nosso semelhante ser. Gratidão, que Deus abençoe a todos. Até o próximo podcast. Papo de Garçom.